Oi, pessoal, vamos começar a nossa quinta aula, né? Só relembrando que a gente já estudou sobre o Bash, né? Sobre o interpretador de comandos no Linux ou no Unix. Depois a gente já fez programas utilizando Shell Script. E na aula passada a gente começou a criar processos, né? E esses processos faziam ações independentes, né? Então, por exemplo, o exercício que eu passei para vocês fazerem durante a semana era vocês criarem dois processos, um processo fazendo IOBOUND, né, que era acessar uma página e fazer um grep de uma palavra, e o outro processo era mais CPU bound, onde eu queria que vocês manipulassem uma matriz. O que a gente vai ver hoje na aula é a comunicação entre esses processos. Quando eu quero fazer um programa onde eu tenho mais do que um processo, eu quero que esses processos trocam informações entre si. Como é que a gente fez? Como é que a gente pode fazer? Né? No exercício, alguns alunos utilizaram como solução, inclusive como eu indicando, fazendo a comunicação via arquivo. Hoje a gente vai ver isso fazendo via memória. Ok? Então eu organizei a aula da seguinte forma: a gente vai entender como é que funciona uma comunicação interprocesso, né? Esse assunto é super interessante, tanto na abordagem de sistemas operacionais como na abordagem de redes de computadores, que vocês vão fazer mais adiante. E eu vou trazer nessa aula um background sobre manipulação de arquivos, porque a origem da função que a gente vai utilizar para interprocesso usa como funções primitivas os conceitos de leitura e escrita de arquivos. Então eu vou introduzir para vocês essa questão de manipulação de arquivos, justamente também para vocês exercitarem um pouquinho mais sobre a linguagem de programação C. E o foco da aula de hoje mesmo é o estudo e o exercício de pipes, que justamente é uma forma de fazer comunicação entre dois processos que estão rodando na mesma máquina. Okay? Então, a ideia da aula de hoje, a ideia de interprocessos, é justamente o que a gente quer fazer nessa figura, né, que eu estou mostrando nessa figura. Então, eu tenho um sistema operacional, eu tenho um processo e eu tenho dois processos. Cada processo, ele tem uma estrutura, uma posição de memória, um espaço de endereçamento único, individual, né? Então, o processo da esquerda, ele não consegue acessar as informações que estão no processo da direita. Cada um tem o seu espaço de endereçamento. Eu coloquei aqui um descritor de processos, que vocês estão vendo na disciplina de sistemas operacionais, a parte teórica, quais são as informações que tem numa estrutura de um descritor de processo. Só para mostrar e deixar isso bem claro que cada processo tem a sua posição de memória. Então, eu não consigo ler e escrever posições de memórias de um outro processo, mesmo que esse processo esteja no mesmo sistema operacional. Isso caracteriza esses processos como sendo processos pesados, que é o nome que a gente dá. Okay? A gente vai ver ao longo da disciplina que existem outros tipos de processo onde eles compartilham sua posição de memória, mas não é o caso, nós não chegamos lá ainda. Okay? Então, cada processo tem a sua posição de memória e um processo não consegue acessar a posição de memória de outro. Essa é a premissa. Okay? Então, só contextualizando esse estudo de interprocesso, de comunicação interprocesso, uh, porque vocês vão perceber que esse estudo de comunicação de processos, ele perpassa várias disciplinas. Por exemplo, o que a gente vai ver na disciplina de sistemas operacionais, com pipes, é um tópico bem específico da área de sistemas operacionais. Né? Então, como é que eu faço para comunicar processos que estão no mesmo sistema operacional? E o IPC é a ideia, é o conceito mais antigo de fazer a comunicação entre dois processos da mesma máquina. Okay? Então, o IPC também pode ser usado em Shell. Né? Então, da mesma forma que a gente vai fazer em, uh, em
em linguagem C, a gente poderia fazer em shell script, ok? Aliás, tive uma ideia de fazer um desafio para vocês, eu vou explicar no final, pensar durante a aula. Uma outra forma de comunicação interprocesso é utilizando sockets. É quando eu quero comunicar dois processos, mas de fato esses processos estão em máquinas separadas, em sistemas operacionais separados. Então, eu tenho que usar a rede, né, para fazer a comunicação entre processos. E isso a gente vai ver nas disciplinas de redes de computadores 1 e 2 ao longo do curso. Mas a origem de comunicação entre processos, ela parte daqui, ok? E o conceito, ele surge daqui. Como é que eu faço para comunicar dois processos, ok? Então, a ideia é a mesma. A forma de implementar e o meio de utilizar é completamente diferente. Okay? Então, mais uma forma de vocês prestarem bastante atenção na aula de hoje, exercitarem bastante, porque essa aula vai ser utilizada ao longo do curso, em diferentes disciplinas. Okay? Eu vou explicar para vocês esse conceito de, de comunicação entre processos, partindo lá do princípio. Okay? Trazendo para vocês alguns conceitos que são que surgiram antes, inclusive, de comunicação entre processos. Então, antes de comunicar dois processos, eu podia escrever, eu posso criar e escrever arquivos, né? Então, assim, qual é a forma mais primitiva de comunicar dois processos? É bem simples. Eu escrevo um arquivo. Então, um processo escreve no arquivo e outro processo lê do arquivo. Mas eu tenho um dispositivo intermediário, eu tenho um disco, né? Onde esse disco ele faz o meio de campo, ele faz o papel do canal de comunicação, aonde um escreve e outro lê, né? Essa questão de escrever e ler também a gente pode contextualizar através de um paradigma produtor e consumidor. Um produz e outro consome. Um produz no arquivo no disco e outro consome do arquivo no disco, ok? Então, é daí que surgiu a ideia de que assim, olha, eu tenho que escrever, eu tenho que abrir um arquivo, eu tenho que criar um arquivo, eu vou esse arquivo vai ser essa informação vai ser colocada na memória, onde eu vou manipular essas informações via um buffer, via um espaço de endereçamento de memória para manipulação desses dados que vão ser carregados ou descarregados no arquivo. E à medida que eu vou manipulando esse espaço de endereçamento, eu vou fazendo descarga do buffer para o arquivo. E também eu posso fechar e salvar no disco, né? Então, eu também posso fazer carga e descarga, né? Ali na figura só está mostrando descarga da memória para o arquivo, mas eu também posso fazer carga, né? Do arquivo para a memória. Okay? Então, eu tenho um espaço de endereçamento onde eu consigo manipular isso. Okay? E os dados inicialmente ficam em memória e num espaço específico que a gente está chamando aqui de buffer e são carregados e descarregados para o disco, ok? Então, originalmente pensando em arquivo, como é que eu faço para comunicar dois processos de forma bem simplória? Eu escrevo no arquivo e eu leio do arquivo. Bom, mas se eu tenho um arquivo que eu tenho que ler, para eu ler e escrever desse arquivo, eu tenho que ter um espaço de memória, por que eu não tiro a parte do arquivo e por que eu não uso direto a memória? Né? Então eu posso escrever na memória e ler da memória, posso escrever da memória e ler da memória. E esse espaço de memória, onde eu posso ler e escrever, ele não é mais chamado de buffer, mas sim é chamado de pipe. Então eu tenho um espaço onde eu escrevo e leio daquela posição de memória. Okay? E eu não preciso mais, de fato, escrever e ler de um arquivo. Principalmente porque ler e escrever num arquivo tem ordens de grandeza mais lenta do que ler e escrever na memória. Okay? Então, surgiu daí a ideia. Okay? Então, se eu posso escrever e ler no arquivo, eu vou estar comunicando os processos, mas eu também posso ler e escrever no arquivo, fazendo essa comunicação via direta da memória. Okay? Então, como que eu faço a leitura e a escrita de um arquivo tradicional? Né? Então, de novo, ainda no contexto de arquivo, que essas informações são úteis na hora de nós implementarmos. Okay? Eu vou
eu vou manipular o arquivo de forma sequencial ali, ó. Então, por exemplo, um arquivo, eu tenho quatro bytes, né? Então, tem um arquivo de inteiros, né? Então, por exemplo, o primeiro inteiro, o segundo inteiro e o último inteiro, né? Então, um inteiro, cada inteiro representa 4 bytes. Desculpa. Então, cada inteiro, obviamente, representa 4 bytes e eu vou ter lá os meus bytes de uma forma sequencial. Essa separação ali, ó, 32 bits, mais 32 bits, mais 32 bits que representam cada byte, uh, isso claramente é lógico, né? No disco não tem essa separação de uma sequência de bits, ok? Mas toda a forma de eu manipular o arquivo de inteiros, por exemplo, ela segue essa separação de bytes. Então, por isso que eu tenho que considerar a leitura e a escrita de uma variação, considerando essa estrutura que eu estou usando desde lá dos primórdios, considerando arquivos. Okay? Então, por exemplo, tentando ser mais prático e menos teórico. Para eu manipular um arquivo em C, eu preciso ter minimamente 4 passos. Né? Na verdade, são mais do que 4 passos, mas só para eu ter tudo pronto, eu preciso ter 4 passos. Né? Eu estou tirando aqui os passos de leitura e escrita propriamente dito. Né? Então, primeira coisa, lá no código, C, primeira coisa, eu tenho que declarar que eu tenho que declarar um arquivo. Né? Eu tenho que declarar um ponteiro que ele é do tipo arquivo. Então, aquele file ali, ó, file, e esse file, eu estou definindo um ponteiro de arquivos, então eu defino que ele é um ponteiro, essa variável é um ponteiro, e ela é do tipo file, ok? Então, ponteiro que referencia ao arquivo que eu estou usando, ok? Depois eu vou ter que abrir o arquivo, né? Então eu tenho que usar o F, né, de file open. Né? Então esse ponteiro que eu criei, né, ele vai receber, para saber se aconteceu tudo certo ou não, o arquivo que eu quero abrir. Então eu vou dar o nome do arquivo, né, teste. Alguma coisa, txt, por exemplo, e o que eu quero escrever. Okay? O que eu quero usar. Se eu quero leitura, se eu quero escrita, se esse arquivo é binário, se esse arquivo é executável. Ok? Então, o terceiro passo, operações de funções de manipulação do ponteiro. Aqui, essa terceira aqui pode ser leitura e escrita, por exemplo. E por último, eu tenho que fechar o arquivo. Por que eu tenho que fechar o arquivo? Porque eu tenho que descarregar da memória para o disco. Okay? Então, cuidem, se você não usar o fclose, o arquivo não pode ser descarregado. Algumas linguagens de programação fazem isso para ti, mas uma boa prática é sempre você dar um close no arquivo. Okay? Da mesma forma que é muito importante dar um close no Python, da mesma forma que é muito importante dar um close no socket. Então, todos esses conceitos que você vai aprendendo ao longo das disciplinas, eles são muito importantes para as boas práticas de programação e para você se tornar um excelente profissional. Okay? Então, aqui no acesso desejado, o que eu quero fazer no arquivo, tem uma tabelinha que diz quais são os modos de manipulação do arquivo. Então, por exemplo, leitura, escriva e adição no final do arquivo. Né? Então, eu vou adicionar alguma coisa no final do arquivo. Então, eu vou abrir o arquivo para leitura, eu vou escrever o arquivo e eu vou acrescentar alguma coisa no arquivo. Se eu só escrever RWA, isso significa que é texto. Se eu colocar um B atrás, significa que é binário. Okay? Se eu colocar um R atrás, significa que eu quero abrir um arquivo texto para leitura escrita. Okay? Ó, leitura escrita aqui vai abrir um arquivo para leitura escrita e aqui vai criar um arquivo texto leitura escrita. E aqui vai acrescentar ou criar um arquivo texto leitura escrita. Aqui é a mesma coisa em relação ao binário. E acabou. Okay? Então, quando você olha o código, você vai entender que pode ser RWA ou RB e assim por diante. Okay? Bom, no terceiro passo lá eu tenho que manipular o arquivo. Então, eu posso fazer uma leitura ou uma escrita. Eu faço write ou fread. Okay? E aqui ó, eu vou passar 1, 2, 3, 4 parâmetros. O primeiro parâmetro é o ponteiro para onde vai estar a posição de memória aonde eu vou ler ou escrever. Okay?
Aqui é o número da informação, a quantidade de bytes que eu quero ler e escrever. Okay? Aqui, a quantidade indicada de cada byte, né? Então, por que tem o número e a quantidade de cada byte? Porque, vou voltar aqui, porque aqui está dizendo como é que eu estou lendo, ó. E por isso que lá eu tenho essas duas informações, porque eu digo quais são as sequências que eu estou lendo, a quantidade e qual a sequência. E aqui é o ponteiro que eu criei. Okay? Então, essas estruturas, esses quatro argumentos, né, eles servem e eles funcionam, e você entende claramente se você entende como é que é a teoria da escrita e da manipulação de arquivo. Okay? E isso aqui a gente vai levar junto lá para trabalhar com pipes e depois também para trabalhar com sockets. Okay? Então, quanto mais você souber sobre como isso funciona, mais fácil vai ser você entender os conceitos futuros, tanto de pipe now de hoje, quanto de sockets lá na disciplina de redes. Okay? Então aqui eu fiz um exercício que é só a manipulação de arquivo. Ó. Eu vou mostrar isso aqui no meu terminal, só porque eu acho que fica mais agradável, né? Mas nada mais é que um arquivo que escreve e lê, né? E é sequencial, não tem nada das funções que a gente está aprendendo em sistemas operacionais, é leitura e escrita de arquivo. Okay? Então aqui eu estou usando duas includes, né? Eu estou usando duas bibliotecas, uma entrada e saída padrão e uma de string, porque eu quero escrever uma string. Aqui eu estou definindo o meu ponteiro, que é do tipo file, aqui eu estou definindo um vetor de 16 posições chamado no. Aqui eu estou definindo um outro vetor com um tamanho de 5, que está escrito aqui em cima, no mel. Aqui tem dois inteiros que são contadores de valores. Aqui eu estou dizendo que eu quero dizer um nome de um arquivo, né? Então aqui eu vou ler o nome. É bem simples, né? Não estou tratando, então é só um nome direto. Aqui eu estou lendo do vetor, eu estou lendo o vetor, então eu vou abrir um arquivo para escrita e esse arquivo é binário. Okay? Então eu vou testar, esse if aqui testa para ver se deu tudo certo a abertura do arquivo. Pode dar um problema, né, no sistema de arquivos. Se deu tudo certo, eu vou entrar com valores, então eu vou digitar alguns valores, acho que 5 valores. E daí o scanf, eu estou pegando esses valores e eu estou escrevendo esses valores, eu estou pegando esses valores do teclado e o fwrite, eu estou escrevendo esse valor no meu ponteiro, né, na minha posição de memória, eu estou dizendo qual é o valor, qual é o tamanho desse valor, e eu estou dizendo que ele está pegando 1 byte por vez. Okay? Se não deu erro tudo certo, fecha o arquivo. Okay? Então, depois que eu fizer a escrita do meu arquivo, eu vou fazer a leitura. Então, fechei, né? Aqui está um fclose. Depois eu vou abrir o mesmo arquivo, né, com o mesmo nome que eu defini lá em cima, e agora eu estou lendo um arquivo binário. Se não deu erro, eu vou pegar, vou fazer um for para contar a quantidade de elementos que tem nesse meu arquivo que eu abri aqui. Então eu faço um fwrite, eu pego o vetor, da mesma forma que eu escrevi lá em cima, eu vou simplesmente imprimir elemento por elemento. Okay? E acabou meu programa. Então, eu só estou mostrando aqui o fwrite, o fread, e como é que eu faço para escrever um arquivo com esses elementos dos descritores de arquivo. Okay? Então, tipo, isso não é da disciplina, isso qualquer disciplina de programação lá em C vai ensinar vocês. Eu só estou mostrando isso porque eu acho que vocês devem exercitar e devem entender os conceitos que a gente vai usar na aula seguinte, ok? Então, por exemplo, manipulação, eu vou escrever o nome, aula 05, né? E vou digitar 1, 2, 3, 4, 5. E daí ele imprimiu 1, 2, 3, 4, 5. Aqui deve ter criado uma aula 5 ali, ó. Se eu for dar um cap em aula 5, vocês
ele criou a aula 5 ali. Ah, tá bom. BI aula 05. A gente vai ver que ele é binário, ó, ok? Então, tá aqui o arquivo, tá, os meus números 1, 2, 3, 4, 5 estão ali, só que eu não consigo ler porque ele não é um arquivo texto, ele é um arquivo binário. Okay? Poderia ter feito o mesmo procedimento fazendo com arquivo texto. Okay? Estou deletando o aula 5, que é o arquivo que eu criei no meu programinha. Okay? Então, vou voltar ali para a nossa aula. Esse exercício é apenas um exercício para mostrar como eu manipulo arquivos utilizando C e principalmente alguns conceitos que a gente vai usar na sequência da aula e ele é importante para vocês entenderem de onde saiu. Okay? Então, o meu objetivo de mostrar a manipulação de arquivos é dois. Um para vocês exercitar a linguagem de programação e outro para vocês entenderem de onde as coisas saíram. Né? Eu acho super importante isso, particularmente. Okay? Então, assim, começando a aula de fato, né, eu poderia começar a aula daqui, eu só estou começando a aula antes porque eu quero que vocês entendam como surgiram as coisas. E isso vai ficar claro rapidamente. Como é que funciona quando eu crio um processo? Na verdade, o processo ele interage com o sistema operacional. Okay? Quando eu escrevo qualquer coisa nesse processo, na verdade ele está escrevendo, ele está pedindo para o sistema operacional, para o kernel, como está mostrando no slide ali, para ele fazer essa escrita na memória. Então aqui, ó, eu estou fazendo um processo, eu estou dizendo para esse processo tem um out, né? Por isso que eu uso a biblioteca SDDIO, Input Output. Eu estou usando a saída desse processo para ele escrever, ele pede para o kernel escrever na posição de memória. E da mesma forma eu posso fazer a leitura, né? Então eu peço, o processo lê da memória através de um SDIN, ok? Então eu já tenho nativamente isso enraizado dentro de um processo quando eu leio da memória. Só que quando eu leio da memória, eu crio uma variável, né? Então eu crio int a. Bom, eu já estou dizendo que essa variável eu consigo ler da posição de memória. Mas um processo como um sistema único, ele conecta a saída de um processo à entrada de outro processo. Mesmo nesse primeiro momento, onde eu tenho um kernel se comunicando com o processo. Okay? Quando eu crio um for e eu quero fazer a comunicação do pai com o filho, do filho para o pai, eu nunca vou fazer de forma direta o processo A comunicando com o processo B. Apesar de a gente falar assim, né, eu quero que o processo A comunique com o B. Na verdade, eu sempre vou ter um sistema operacional no meio, né, da mesma forma que eu tenho aqui. E eu sempre vou estar escrevendo numa posição de memória, e quem faz isso de fato é o sistema operacional, e eu sempre vou estar lendo, e quem permite essa leitura é o sistema operacional. Então, quando eu quero que um pai lê uma informação de um filho, o filho escreve a informação para o pai, eu tenho que fazer com que o filho escreva numa posição de memória e o pai leia numa posição de memória. Isso obrigatoriamente vai passar pelo sistema operacional, vai passar pela gerência do sistema operacional, porque quem é detentor da memória, quem gerencia a memória é o sistema operacional, não é os processos. Okay? Então, para eu fazer essa leitura e essa escrita nessas, nessas posições aqui in e out, é, é uma primitiva que vem lá de sistemas de arquivos. Né? Então, eu uso o file description. File description. Eu uso o descritor de arquivo para escrever e para ler numa posição de comunicação com o sistema operacional, com o kernel. Okay? E por isso que eu expliquei antes sistemas de arquivos. Okay? Então eu tenho um argumento, um array de duas posições, uma para leitura e uma para escrita. Okay? E essas duas posições desse array são do tipo file description. Então eu tenho que declarar um file description 0 e um file description 1. Por definição, o file description 0 é para leitura e o file description 1 é para escrita. Okay? O file description 0 é para leitura e o file description 1 é para
para escrita. Se tudo acontecer bem, essa leitura, essa escrita, vai ser, como toda a função em C, 0 vai ser sucesso e -1 vai dar erro. Okay? Se a chamada for bem sucedida, um descritor é usado para escrever dados no pipe. Então, o que é o pipe? O pipe é um canal onde eu escrevo e leio na memória. E eu tenho um procedimento onde eu consigo escrever e ler nessa memória. Qual é o procedimento? É eu usar um file description onde eu defino, ó, quero ler e agora quero escrever, 0, 1. Okay? Então eu tenho um mecanismo bem claramente definido para ler e escrever na memória. E percebam, eu não estou mais usando o arquivo de fato, eu estou usando os conceitos de file description dos descritores de arquivos para ler e escrever na memória. Mas de fato eu não vou mais escrever no arquivo, lá no disco. Ok? Certo? Então, por isso que é importante a gente entender esses conceitos desde a sua origem. Okay? E percebam como eu acho maravilhoso, como é bonito a evolução dos sistemas operacionais. Né? Então, originalmente, quando tu foi criado, eu tinha escrita e leitura em arquivo. Depois o cara, pá, vamos fazer uma sacada, vamos fazer uma leitura escrita direto em memória, não precisa escrever em disco. Né? Pensem na década de 60, 70. Então, assim, que sacada bacana. E depois a gente evoluiu isso, daí eu vou contar para vocês, ou outro professor vai contar, que é a minha área que eu trabalho, é fazer esse pipe, essa ideia de pipe, essa comunicação entre processos da mesma máquina, funcionar em máquinas diferentes. Pô, que sacada! Então, assim, cada evolução assim, é uma sacada melhor, é uma sacada que a gente vai evoluindo. E essa é a nossa ciência, essa é a evolução da nossa ciência. Então, a gente tem que entender e supervalorizar, e entender e utilizar na sua forma mais completa possível. Pelo menos essa é a forma de eu pensar. Okay? Então, como é que eu uso um pipe? Pipe eu uso uma biblioteca, né? Então, Universal Standard. Né? Então, eu uso uma biblioteca Stand e eu chamo a primitiva pipe, que ela vai passar no descritor de arquivo, que tem duas posições. Agora ficou fácil de entender. Né? Então, o descritor de arquivo ele não é um stream, é um descritor de arquivo. Então, é por isso que tem aquela imagem que eu mostrei antes, que tem, quando eu gravo no arquivo, eu gravo, a gente chama de bit a bit, né? Então eu vou gravando lá, ou sequências de bits, né? Um byte a byte, byte a byte, né? 32 bits, mais 32 bits, mais 32 bits. Não é um stream, não é uma rajada, ok? Então isso caracteriza também, isso é uma característica também de pipe que herdou sistemas de arquivos. E eu vou fazer leitura e escrita de baixo nível, ok? Então eu vou fazer uma leitura e uma escrita de baixo nível, porque eu vou estar lendo e escrevendo na memória. Okay? E a leitura e a escrita, ou a escrita e a leitura, ela é obtida na ordem de FIFO, sempre vai acontecer uma depois da outra, uma depois da outra. Isso aqui é importante, ó, porque a leitura é sempre obtida na ordem FIFO. Então vai ter uma hora que eu vou escrever e uma hora que eu vou ler. Uma hora que eu vou escrever e uma hora que eu vou ler. Ok? Isso significa que eu defini uma ordem. Isso é bem importante quando a gente for usar fork e exec. Vou explicar mais adiante, lembrem-se disso. Após a criação do filho, então, o pai e o filho precisam estabelecer um sentido de comunicação. Se eu vou comunicar do filho para o pai ou do pai para o filho, posso fazer as duas. Ok? Tanto faz. Então, aqui, ó, agora eu só estou sendo mais detalhista. Ó. Primeira coisa, que a gente sempre faz, né? Eu tenho um processo e eu quero ler e escrever na memória. Então, beleza, ó, eu quero ler, eu quero ler, eu quero ler, ó, o processo aqui, ele quer ler da memória do sistema operacional e ele quer escrever na memória do sistema operacional. Então, o FD0 e o FD1. Então, aqui eu estou escrevendo e aqui eu estou lendo, certo? E quando eu faço esse processo de escrita e leitura, que nem está aqui nessa figura, eu estou fazendo um loop back. Né? Eu estou lendo, escrevendo, lendo, escrevendo, lendo, escrevendo. Certo? E como é que funciona esse descritor de arquivo? Como é que funciona o descritor de arquivo? Né? Então a gente já entendeu que quando eu estou usando Python, eu estou usando um descritor de arquivo. Mas como é que é esse descritor de arquivo? No Unix,
num descritor de arquivo ele é interpretado, ele é visto como um inode. inode é a estrutura, tipo, vocês vão ver isso lá para frente, quando a gente vê lá na teoria de sistemas operacionais e na prática também, quando a gente for ver sistemas de arquivos. Então eu estou só antecipando para vocês entenderem com propriedade essa disciplina, esse assunto. Um inode, ele cria uma estrutura, o arquivo tem uma estrutura, onde inicialmente, eu não vou entrar em detalhes, mas inicialmente ele tem um cabeçalho, e depois ele tem espaço de direcionamento direto. Então aqui, ó, esse aqui ele tem alguns ponteiros que direcionam para dados, e outros indiretos, onde ele tem ponteiros que possuem estruturas que têm ponteiros para dados. Okay? E com isso eu consigo ter uma quantidade grande de arquivos. Eu tenho arquivos bem grandes. Né? Então, se eu tivesse só blocos diretos, eu teria arquivos pequenos, porque ia logo chegar em 10 aqui, não teria mais espaço. Daí começaram a inventar a ideia de, não, mas eu também posso ter blocos que têm ponteiros. Né? Então, blocos, direção única, direção dupla e direção tripla. E daí eu tenho uma quantidade de dados, é uma árvore, né? Expande, eu tenho uma quantidade de dados bem maior. Okay? Então, um descritor de arquivo, o pipe interpreta um descritor de arquivo que é uma estrutura inode. Okay? E o kernel ele vai criar sempre dois descritores, um fd0 e um fd1. Okay? Um para obter dados e um para saída de dados, leitura e escrita. Okay? Então, eu vou ter uma comunicação, pensando agora entre dois processos, pai e filho, eu vou ter uma comunicação entre multiprocessos. Eu tenho um processo pai, eu tenho um processo filho, eu quero estabelecer uma comunicação entre eles. Okay? Para eu estabelecer uma comunicação entre eles, eu tenho que dizer quem é que vai ler, quem é que vai escrever. Eu não posso querer que os dois escrevam na mesma posição, por exemplo, ao mesmo tempo. Okay? Então, cada comunicação é unidirecional, o pai para o filho para o pai, tranquilo. E eu tenho que estabelecer, ó, agora o filho vai escrever, agora o pai vai ler. Agora o pai vai escrever, agora o filho vai ler. Então, qual é o descritor de arquivo que eu estou lendo, que eu estou escrevendo? Eu não posso ter conflitos. Isso é um problema clássico, problema comum de código, e daí o compilador não vai dar erro, é um problema lógico. Você está tentando escrever na mesma posição que o teu pai, ou que o teu filho. Okay? Então tem que cuidar. Usando o pipe, então eu vou estar trabalhando com funções de leitura e escrita de baixo nível, né, de I/O. Eu vou usar read-write, são primitivas bem simples, né? Lá no arquivo, quando eu quero escrever em arquivo, eu boto um F na frente, porque eu quero dizer assim, não, eu estou escrevendo no arquivo de fato. Aqui eu estou escrevendo em memória, então eu só boto read-write, ok? Daí tu olha o código, tu já vê, isso aqui está escrevendo em memória, isso aqui está escrevendo em arquivo, ok? Por causa do Fzinho, ok? Como eu estou escrevendo em memória, fazer lseek não faz sentido. Lseek é para tu procurar posições no arquivo. Okay? Não faz sentido porque eu só tenho duas posições, 0 e 1. Okay? Então, certas funções como essa aqui, o lseek, não funcionam no pipe. Okay? Se você quiser posicionar na posição 0 do sistema de arquivo, você usa o rewind. Okay? Só para dizer assim, ó, estou na posição 0 do arquivo. Okay? Isso aqui, de novo, né? Tanto essa tela, essa slide aqui, é mais para relembrar lá os sistemas de arquivo quando eu quero realmente reescrever e posicionar o ponteiro para ler uma posição de um arquivo de fato. Okay? Esse aqui também, né? Então, o seek set, seek current, seek end é para tu posicionar se tu quer ler no começo do arquivo, numa posição corrente do arquivo ou no final do arquivo. E eu vou colocar, daí assim, não tem a ver com a disciplina, mas eu recomendo, eu vou colocar um exercício, eu vou colocar dois códigos, né? Um de leitura e um de escrita, diferente daquele exercício que eu mostrei agora, um programa que lê e um programa que escreve, para vocês visualizarem, executarem, entender como é que funciona, mas daí é manipulação de arquivo mesmo. Se não me engano, eu estou fazendo uma agenda de um atleta, né? Então eu escrevo o nome do atleta e pego algumas informações do atleta num arquivo e depois eu leio desse arquivo. Okay? Só isso. Mas exercitam, pratiquem, isso é importante. E vamos começar então o nosso primeiro programa. Eu vou, de novo, eu prefiro, né? Eu vou abrir lá o
meu shell, porque eu acho que fica melhor, e eu vou explicar o código por aqui. Vocês usem o pipe 1, vocês usem o editor que vocês acham melhor, tá? Fiquem bem à vontade. Aqui tem até uns testes que eu estava fazendo, não me lembro quando que eu estava fazendo, não foi nesse ano. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou abrindo, estou usando a minha biblioteca universal para pipe, estou usando uma biblioteca padrão, estou usando uma IO e estou usando uma string. Esse código é literas e biteras do livro, okay? Então não fui eu que escrevi. Então, o que a gente faz? Tem uma variável de dado, tem o nosso vetor, file description de 2 posições aqui. Estou criando um buffer, né? Então, qualquer buffer, né, tem três posições, né? Então, estou criando um vetor e estou dizendo que tem 3, e a string, né, 1, 2, 3 não é números, podia ser A, B e C. E aqui estou criando um buffer, o buffer size, ele tem tamanho 24, só para ter uma posição de memória para a gente trabalhar. Aqui o manset eu estou usando para limpar esse espaço de endereçamento, então eu boto um barra zero, então significa que não tem nada nesse, estou limpando o buffer. E aqui eu faço um teste, né, se o meu file pipe aqui que eu estou usando realmente está na posição, tá tudo bem, está tudo zerado, ok? E daí o que eu faço? Ó? Eu escrevo, né, então eu dou um write direto. Onde é que eu escrevo? Bom, eu quero escrever, então eu tenho que saber que eu quero escrever na minha posição 1. Estou escrevendo. Okay? O que eu estou escrevendo? Estou escrevendo o que eu defini naquele vetor 1, 2, 3. Estou dizendo para ler o tamanho do vetor. Acabou. Okay? Aqui eu só estou escrevendo, né? Estou botando um printf para escrever, então só vai printar. E aqui eu estou lendo. Estou lendo, então se eu quero ler, eu estou lendo do file descript, estou lendo o vetor 0, o buffer, e aqui eu estou dizendo qual é o tamanho. Okay? Percebam que eu estou escrevendo, ó, eu estou escrevendo isso aqui e eu estou lendo do buffer. Né? Então eu estou escrevendo no buffer, eu estou pegando isso, eu tô pegando essa informação que está ali, 1, 2, 3, e eu estou escrevendo no buffer, e aqui eu estou lendo do buffer, bom? E aqui eu leio, okay? Ó, leio do buffer, okay? E é só isso. Então eu estou escrevendo e lendo, certo? Tudo sequencial, sem nada de dois processos, ok? Então gcc pipe 1 menos oc menos o pipe, ok? Certo? Rodou bonitinho, e aqui eu dou um pipe 1, e aqui ó, escrevi 3 bytes, que são aqueles 1, 2, 3, né? E aqui eu estou lendo 3 bytes, e os 3 bytes são 1, 2, 3. Prestem atenção quando vocês forem executar para ver quando eu estou lendo 3 bytes e quando eu estou imprimindo os números 1, 2, 3. Né? Então, aqui eu estou eu tô imprimindo, ó, eu estou imprimindo o valor, okay? Eu estou imprimindo o número 3 bytes, né? Então é um número D, e eu estou imprimindo o buffer, okay? Aqui eu estou lendo do buffer, ok? Certo? Então cuidem essas sacadas. Onde eu estou lendo e o que eu estou lendo. Voltando lá para nossa aula, okay? Então esse exercício ele simplesmente escreve e lê numa posição, ok? Numa posição chamada buffer, e eu uso lá o descritor do Python, ok? E eu usei o código do Matheus Stones. Eu uso muito esse livro nessa disciplina, ok? O segundo exercício, eu quero usar fork, ok? Então, agora, o que eu fiz no exercício anterior? Eu li e escrevi sequencialmente. Agora eu vou ler e escrever, só que eu vou ler e escrever em dois programas diferentes, usando pai e usando filho, ok? Então, vindo aqui para o nosso código, pipe2.c, o que vai acontecer?
eu estou criando a mesma estrutura aqui inicialmente, e aqui eu estou criando um fork, ó, pid menos t, que a gente viu na aula passada, e eu estou dizendo que eu vou chamar uma variável fork.results. Mesma coisa da memória, aqui a mesma coisa para saber se deu tudo certo, e aqui eu quero criar um fork, eu estou criando um fork, então pai e filho, certo? Esse if inicial eu só estou vendo se está com erro, é bem tranquilo. E aqui eu estou vendo se ele é o filho, ok? Então, eu ia perguntar, mas como eu estou sozinho, eu estou respondendo. Então, o filho, o que faz? O filho lê. Então, eu simplesmente separei aquele código, botei um código em filho, uma parte no filho e um código na parte do pai, ok? Então, eu tô lendo, o filho está lendo e o pai está escrevendo. O resto é tudo igual, nada muda, ok? Tudo certinho, só peguei o mesmo código, coloquei no filho e no pai, ok? Vamos lá compilar o nosso programa. Pipe2.c -o pipe2 agora, ok? Ponto zero pipe 2. O que a gente fez? Olha só, li e escrevi, escrevi e li. De novo, 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 escrevi e li. Ah, na aula passada, ora eu escrevia, ora eu lia. E eu não tinha esse sincronismo de ler, de escrever e ler, de escrever e ler. O que agora está bonitinho? Escreveu e leu, escreveu e leu, escreveu e leu. O que aconteceu de diferente? Você lembra que lá na teoria eu expliquei aqui, ó, que a escrita e a leitura obedecem uma ordem FIFO. Então eu vou colocar na FIFO a escrita e depois a leitura. Isso faz com que eu tenha sincronismo entre o processo pai e filho. Eu escrevo e leio. Quem é que escreve? O pai. Quem é que lê? O filho. Okay? Então essa ordem FIFO, ela me garante que o pai vai escrever e o filho vai ler. Esse detalhezinho aqui faz toda a diferença no código, ok? Então, beleza. Criei um pai e criei um filho, um escreve e outro lê, ok? Testem se eu colocar a leitura no pai e a escrita no filho, o que vai acontecer? Ok? Agora eu quero fazer com pipe exec, ok? Qual é o problema do exec? Vocês devem ter testado isso durante a semana. O exec substitui o processo da imagem, ok? O que eu posso fazer? Eu posso passar o file description do pipe como parâmetro para o novo programa. Como parâmetro assim, eu boto na memória, e daí toda aquela memória do filho numa memória global. Então eu passo para o pai aonde ele tem que ler, okay? Ou eu passo para o filho onde ele tem que ler. Então eu passo como parâmetro o file descript do novo programa. Porque o file descript é um número, 0,1, que nem a gente viu ali no código anterior, nos dois códigos anteriores. Okay? Isso facilita, isso fica fácil. Okay? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou fazer a mesma estrutura aqui, vou fazer o fork. Né? Qual é a diferença? Opa, vou abrir no meu terminal porque eu acho que fica melhor. O que aconteceu aqui? Estou fazendo o exercício com fork. Tudo igual, beleza. O que aconteceu aqui? Só estou testando para ver se não deu erro. O que eu estou fazendo aqui? Estou criando quem? Estou criando o filho. O que eu estou fazendo aqui? Sprintf buffer file description 0. Eu estou colocando esse file description 0 no buffer. É isso que eu estou fazendo. Eu estou dizendo assim, olha, pega esse 0 e coloca no buffer também. Guarda ele para mim junto com os meus dados. Okay? Então eu estou passando como parâmetro o meu file description. Porque agora tem um execl, que eu usei um execl, não usei um execlp. Agora eu tenho um execl que ele está chamando o quê? Opa, ele está chamando um outro programa. Eu fiz um outro programa chamado Pipe 4, que eu vou ter que compilar antes de executar.
e ele está ele tá lendo, né? Ele tá lendo a informação. Então, só que ele está lendo da onde? Ah, ele está lendo do zero. Okay? Então eu estou dizendo para ele, eu estou dizendo para onde ele lê, da onde ele vai ler. Okay? E aqui no pai a mesma coisa, não muda nada. Okay? Então eu simplesmente estou dizendo para qual é o descritor que eu tenho antes de chamar o exec. Okay? O que tem lá no 4, pessoal? Lá no 4, eu tô chamando um programa que chama um outro programa, e os dois são meus. Okay? O que tem lá no 4? Nada. Desculpa, nada, não, né? Tem a leitura, ó, o SS scan, né? O scan, ele lê o que, o argumento, tá vendo aqui, ó, argv1, show, ele tá lendo para ver onde é que ele vai escrever, da onde que ele tá lendo do buffer, ó, e ele lê o argumento dizendo assim, então eu posso escrever aqui, beleza, então eu tô escrevendo esse argumento, eu tô pegando esse argumento e colocando no meu file description, que é o meu inteiro. Então agora eu sei qual é. Exatamente. E aqui tá vendo aqui, ó, eu tô criando um inteiro que não tem o valor, mas eu tô pegando esse valor de argumento aqui, ó. Então agora eu tenho, e daí eu leio. Certo? Beleza? Então vamos lá. GCC pipe, vou compilar o 4 antes, menos O, pipe 4, rodou certinho. Então, o pipe 3 vai chamar o pipe 4. Para ele chamar, eu tenho que ter ele como executável. Né? E agora eu estou compilando 3. Beleza. O que eu vou fazer? Eu fiz a mesma coisa que o exercício anterior, só que agora com arquivos independentes. O Python chama um arquivo. Só que como é que eu sei qual é o descritor? Porque eu passo por parâmetro. E tá aí, ó. Tá vendo o que aconteceu, ó? O pipe 3 chamou, escreveu e depois leu. O que aconteceu aqui, ó? Vou fazer de novo. De novo. De novo. Agora deu certo. Na verdade, todas as vezes deu certo. Ele escreveu e leu. Só que, como são dois processos independentes, ele vai ler e vai matar o PID do processo com o seu próprio arquivo. Pode acontecer que o processo que leu mais rápido do que o processo que escreveu. Desculpa, quando o processo que leu vai terminar a leitura e vai voltar para o processo pai, e o processo pai já morreu. Okay? A gente viu isso na aula passada. Okay? E o que é legal, isso aqui ele só fica, só o cursor fica suspenso. O cursor não, o interpretador de comandos fica suspenso, que a gente viu na aula passada. O que é legal aqui, ó, executei de novo, né? Escreveu e leu, escreveu e leu, escreveu e leu. Então agora, por causa da estrutura FIFO, eu tenho essa ordem, primeiro e segundo. Voltando lá para o nosso slide, o que a gente vai fazer? Então aqui eu tenho o pipe 3, né? E aqui eu tenho o pipe 4. Né? O programa consome a leitura dos dados. O que eu posso fazer? O que eu passei de argumento aqui? Ó, tá vendo aqui? Ó? Eu passei o argumento, eu passei o zero aqui, ó, file pipe 0, e depois aqui, ó, eu recebi, ó, o argumento com o valor que eu tinha, com o número que eu tinha passado. Mas eu posso fazer algo mais elegante. Eu posso usar esse valor 0 e 1 como sendo entrada e saída padrão. Qual é a entrada e saída padrão? Eu tenho a biblioteca stdio, eu tenho o stdin e o stdout. Então, todos os meus slides, quando eu estava explicando, deixa eu pegar um aqui, todos os meus slides mostram assim, out e in, out e in, out e in. Isso aqui é a saída e a entrada padrão do processo. Então, eu posso fazer algo mais elegante, em vez de eu passar o número 0 e 1, né, eu faço o 0 e 1 padronizado.
Okay? Então, eu simplesmente estou usando std in como 0 e std out como 1. Okay? E daí, isso aqui permite com que eu me comunique com o shell de novo, né? Porque o shell lá no interpretador de comando, ele entende isso. Né? Então eu não preciso, eu simplesmente digo assim, ó, saída padrão, entrada padrão. O shell, o interpretador de comando, entende isso. Então daí eu faço um programa compatível com o meu interpretador de comando. Para isso, eu tenho que usar a biblioteca UniSTD, né, o padrão universal. Okay? E daí eu posso forçar o uso de stdin usando a função dump. Okay? Eu tenho duas opções do dump e dump2. Né? Dump vai passar um file descriptor e dump2 vai passar dois file descriptor. Bem simples, né? Então, duplica o file description. O dump duplica um file description. Então, eu tenho um file description, eu duplico o file description. Cuidem que quando eu estou duplicando o file description, eu estou criando mais entradas e mais saídas. Então, normalmente, quando eu crio, eu tenho que cuidar também para fechar. Okay? Cria um novo descritor apontando para o mesmo arquivo. Então, eu vou aqui, ó, o dump duplica o file description 0, criando um novo file description com valor 0 que aponta para o pipe. Então, voltando lá no nosso código, e é o último, pipe 5.c, o que eu estou fazendo aqui, ó? É bem simples, né? Eu estou usando o mesmo método, mesmo programa, né? Estou pegando um vetor de 3 bytes. Aqui eu vejo se o meu fork não deu problema. Aqui eu vejo se o meu fork... Aqui eu vejo qual é se é pai ou se é filho. E aqui, ó, eu estou fazendo um dump, ó. Então, antes de qualquer coisa, eu fecho para ter certeza. E aqui eu faço um dump no file description 0. E aqui eu fecho o file description pipes. O que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou fechando o meu... Aqui, ó. Aqui eu tenho o file pipes 2, né? Então aqui eu estou fechando o file pipes 1, o 0, e estou fechando o file pipes 1. E aqui eu estou criando um dump padrão. Okay? Então eu fecho os meus e estou criando um file pipes padrão. Okay? E o que eu estou fazendo aqui? Ó? Aqui ó, eu estou chamando um execp usando um programinha OD, que ele simplesmente converte o que é em número para aqui no caso é C, né, caractere, para ASCII. Então, se esse caractere for um número, ele vai converter para hexadecimal. Okay? Já mostro no shell ali. E depois eu tenho o resto, né, o outro processo, né, o processo que vai escrever, que não vai mudar muito. Né? Então aqui, de novo, eu fecho o file pipe 0 e aqui eu faço a escrita do file pipe 1 que eu abri. Okay? Então agora eu estou usando o padrão do dump. Okay? E eu tenho que fechar porque eu vou ter dois. Né? Então quando eu dou um dump, eu tenho duas leituras, dois zeros e dois uns, né? Para duas escritas e duas leituras. E eu tenho que fechar para usar o padrão. Okay? Rodando esse programa, primeiro eu vou mostrar o que é o OD, né? Então, eu criei um arquivo, deixa eu ver qual é o nome que eu criei, acho que teste, teste. Eu criei um arquivo que tem um teste que tem 3 caracteres, 1, 2, 3, e se eu der um OD, que é o comando que eu chamei no exec, "-c teste", ele converte, né? Então ele lê do arquivo 1, 2, 3 e converte isso aqui para hexadecimal. Okay? Só isso. Então o meu programa faz isso, na verdade. Pipe 5.c -o pipe 5. E daí se eu converter aqui, se eu executar aqui, o que ele vai fazer é, ele escreveu e leu. Ele escreveu e leu. Vamos ver a escrita pipe 5. A escrita está aqui no pai e a leitura está aqui no filho. Okay? A diferença é que eu usei um dump. Então eu passei
eu passei as informações, eu fiz a comunicação entre o pai e o filho usando entradas e saídas padrões, e não entradas e saídas definidas por mim, programador, anteriormente. Okay? Voltando aqui para o nosso exercício, para os nossos slides, o que eu gostaria que vocês fizessem agora, durante a semana, né, é que vocês fizessem um exercício muito parecido com o exercício anterior, né, na verdade é mais simples que o exercício da semana passada. Eu quero que vocês multipliquem duas matrizes, só que cada uma das matrizes, você define o tamanho da matriz, né, não faça a matriz 2 por 2, né, faça uma matriz um pouco maior, mas você cria duas matrizes, uma matriz no processo pai e uma matriz no processo filho, ok? Defina a matriz como você quiser, randomicamente ou estaticamente, tanto faz. E eu quero que você multiplique as matrizes, faça uma multiplicação de matrizes. Então, para multiplicar a matriz, ou o pai vai ter que receber a matriz, ou o filho vai ter que receber a matriz, tanto faz. Okay? E eu quero que você faça essa comunicação entre pai e filho usando Python. Ok? É isso. Obrigado e se vemos até a próxima aula. Tchau, tchau.